João capítulo 4, a partir do verso de número 20, que diz: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe, pois, Jesus: mulher, crê-me que a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Verso 22: vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adoram. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Os amados podem sentar em nome de Jesus. A mensagem que nós vamos aprender essa noite começa com uma pergunta. Eu já trouxe esta mensagem aqui muito brevemente nos 10 minutos iniciais de um culto, com uma saudação inicial. Essa mensagem foi a mensagem que eu preguei na Pajuçara na última quinta-feira. E essa mensagem começa com uma pergunta. E a pergunta é a seguinte: o que é que nós viemos fazer aqui essa noite? Qual o motivo da nossa reunião? Por que é que nós saímos de nossas casas esta noite e viemos aqui? E não só nós, mas também outras pessoas por sobre a terra, que nesse momento se ajuntam num determinado local. Por qual motivo? Qual é a intenção de nós nos reunirmos como igreja toda semana? Alguns lugares é todos os dias, alguns são 3 vezes por semana, ou 4 vezes. Mas com qual propósito? Com qual motivo? Por que é que nós viemos aqui? Aí você olha para mim e diz: irmão Auricélio, a resposta é simples. Nós viemos aqui para adorar a Deus. Nós viemos aqui para cultuar o Senhor. Viemos aqui para cultuar a Deus. Irmãos, é sobre este tema que eu quero falar esta noite. Sobre culto. Sobre cultuar a Deus. Como se deve cultuar a Deus? Qual é o local que eu devo adorar a Deus? Qual é o local correto? Como que eu devo adorar a Deus? Quais são os elementos que compõem o culto a Deus? Nós vimos aqui que a mulher samaritana pergunta ao Senhor Jesus Cristo: Senhor, onde que eu devo adorar? Em Samaria ou em Jerusalém? Qual o local correto? Quais são os elementos também que compõem um culto? É fato, irmãos, que a nossa vida diária deve ser um culto a Deus. Quando nós olhamos para 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, onde Paulo diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E quando nós olhamos também para Romanos capítulo 12, verso 1, que Paulo diz: apresentei os vossos corpos como sacrifício agradável ao Senhor. O que é que Paulo está dizendo? O que é que nós aprendemos aqui? Querido, nós aprendemos aqui inicialmente que o nosso culto a Deus começa assim que nós acordamos pela manhã. Nós aprendemos aqui que é com cada atitude nossa que nós devemos adorar a Deus. Cada atitude das nossas vidas deve convergir em adoração ao nosso Criador. Nós aprendemos aqui, queridos, que nós devemos cultuar a Deus com uma vida de santidade. Irmão, sabe qual o momento que eu cultuo a Deus? A partir do momento que você abre seus olhos e levanta. Você cultua a Deus com as tuas palavras, com os teus olhares, com a tua boca, com os teus ouvidos, com o teu corpo. Paulo diz: apresentei os vossos corpos como um sacrifício bom, perfeito e agradável a Deus. Quer você coma, quer você beba, quer você faça qualquer outra coisa, essas coisas que você faz devem convergir em glória ao Criador. Deve convergir em glória a Deus. Isso é o que nós chamamos de culto pessoal. Mas, amados, o culto que eu quero falar essa noite não é sobre o culto pessoal. Eu quero falar sobre o culto público. Eu quero falar sobre esse momento. Eu quero falar sobre agora, sobre nesse momento. Por qual motivo estamos aqui? A sua resposta é para cultuar. Mas como cultuar? O que deve haver no culto público? Quando as pessoas se reúnem como igreja por sobre toda a terra para cultuar a Deus, como que elas cultuam? Qual a maneira correta de se cultuar a Deus? O que a Bíblia me diz sobre isso? É sobre isso que nós vamos aprender essa noite. Querido, mas
Antes de falarmos sobre o que compõe o verdadeiro culto a Deus e o verdadeiro local de adoração, nós vamos colocar aqui alguns pontos, alguns princípios que são de suma importância para que o verdadeiro culto ocorra. Abra comigo em Apocalipse, capítulo de número 22. Apocalipse capítulo de número 22, no verso de número 8, que diz: E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostei-me aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar. Verso 9: E disse-me: Olha, não façais tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos os profetas, e dos que guardam a palavra deste livro. Adora a Deus. Irmãos, você vê como algo primordial. Eu peguei aqui alguma passagem do Antigo Testamento, mas de Gênesis e Apocalipse, nós vamos ver qual a pessoa que deve ser adorada. O anjo disse: adora a Deus. É algo principal, é algo primordial para que a adoração, o culto verdadeiro aconteça. Adora a Deus. Perceba que o anjo disse: não adora Pedro. O anjo não disse para adorar Paulo. O anjo não disse para adorar a José, a Maria, ao arcanjo Miguel. O anjo disse: adora a Deus. Irmãos, uma observação que a gente deve fazer sobre esse texto é que os anjos são os seres mais próximos de Deus que nós podemos imaginar. São seres santos, são seres de uma pureza tal, que são os seres que mais se aproximam de Deus. E esse mesmo anjo, sendo santo, ele disse: adora a Deus. Irmãos, o primeiro ponto: somente Deus é digno de adoração. Somente Deus deve ser adorado. Mas o que nós vemos nos cultos de certas religiões e de certas igrejas, onde Baal é adorado. Cultos em certas igrejas onde Maria é adorada. Louvores são entoados a Maria. Queridos, abre comigo em Isaías capítulo de número 42, verso 8. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 42, no verso de número 8, que diz: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, a outrem não darei, nem o meu louvor a imagens de escultura. Irmãos, o nosso culto deve ser teocêntrico. Irmão, sabe o que é ser teocêntrico? É ter Deus como centro. Somente Ele deve ser adorado, somente Ele deve ser cultuado. O nosso motivo, o motivo da nossa presença aqui esta noite é para cultuar a Deus. É para louvar a Deus e não a outro, não a imagem de escultura. Ele diz aqui: a minha glória a outrem, pois, não darei. E a minha glória não dividirei com imagens de escultura. Somente Deus deve ser adorado. Esse é o primeiro ponto. Se o culto que você frequenta direciona a adoração a outro que não seja Deus, é culto idólatra e deve ser rejeitado. Um outro ponto que nós devemos observar, ainda em Êxodo capítulo, agora em Êxodo capítulo de número 20. Vamos aqui aprender alguns outros pontos, outros princípios que devem ser observados para que o culto ocorra. Êxodo capítulo de número 20, pega do verso de número 2, que diz: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Verso 3: Não terás outros deuses diante de mim. Irmãos, vamos lembrar aqui o contexto. O povo de Israel preso no Egito, sendo cativo, sendo escravizado por Faraó.
Deus levanta um homem chamado Moisés, manda este homem que morava no Egito e agora estava no deserto. Deus manda ele de volta para resgatar aquele povo, manda as 10 pragas. Ao fim da 10ª praga, aquele povo é liberto, peregrina, chega no Mar Vermelho, o mar é aberto, eles atravessam. Quando eles chegam no Monte Sinai, aqui especificamente em Êxodo capítulo 20, é onde Deus se apresenta àquele povo de fato, para dar uma lei. E não somente ela, mas depois dessa lei, Deus vai dar os componentes de culto. Deus vai falar aqui de sacrifícios, Deus vai falar de louvores, Deus vai falar de oferendas, Deus vai dar a lei ao povo. Deus vai dizer àquele povo como que ele quer ser cultuado, como que ele quer ser adorado. Nós aprendemos aqui que eu sou o Senhor, no verso 2. Ele é o Senhor, Ele deve ser adorado. E ele continua: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Primeiro ponto, Deus deve ser adorado. Segundo ponto, que te tirei da terra do Egito. O segundo ponto é por que devemos adorar a Deus. Irmãos, nós entendemos à luz da palavra de Deus que Moisés era um tipo de Cristo. A libertação do povo do Egito é um tipo da nossa libertação espiritual hoje, empreendida por Cristo Jesus na cruz do Calvário. E aquilo que Deus fez em favor daquele povo no Antigo Testamento faz alusão da obra de Cristo no Novo Testamento. O que é que nós aprendemos aqui? Que nós devemos cultuar a Deus pelo que Ele fez pela gente, por sua libertação. Foi porque Cristo nos libertou do pecado que hoje você está aqui para adorar a Deus. Foi porque Cristo te libertou mediante o sangue de seu Filho na cruz do Calvário que hoje você se encontra aqui para engrandecer o nome dEle. Primeiro ponto, Deus quer ser adorado, Deus deve ser adorado e somente Ele. Segundo ponto, por quê? Porque Ele te libertou das garras de Satanás, do mundo. E é por esse motivo que nós nos encontramos aqui esta noite, para engrandecer o nome deste Deus, que é riquíssimo em perdão e em misericórdia. Irmãos, e Deus, aqui no verso de número 1, ele diz: então falou Deus todas as palavras, dizendo, Deus quem disse, eu sou o Senhor teu Deus. No original aqui você vai encontrar o tetragrama sagrado, que era o nome de Deus usado no Antigo Testamento. Ele está dizendo, eu sou o Senhor teu Deus, eu sou o que sou. Eu sou, é o mesmo nome que ele dá para Moisés. Eu sou o que sou. É que nós aprendemos aqui. Devemos adorar a Deus também por quem Ele é. Quando Ele diz eu sou o que sou, adore a Deus por quem Ele é. Aqui fala do seu amor infinito, fala da sua soberania, fala do seu infinito amor. É por isso que Deus deve ser adorado, é por isso que Ele exige adoração. Devemos adorá-lo por quem Ele é. Mas, irmãos, aprendemos até aqui. Somente Deus deve ser adorado, e deve ser adorado por quem Ele é e pelo que Ele fez por nós. Mas como que eu devo adorar a Deus? Quais são os componentes? O propósito hoje é que se você fizer sacrifício, ou seja, der o seu dinheiro, der o seu salário, você vai ficar rico. É o que as pessoas estão aprendendo no culto de hoje. Querido, deixa eu te dizer uma coisa, não precisa mais de sacrifício. Por quê? Porque João capítulo 1, verso 29, João Batista pronto para o Cordeiro de Deus que ia tirar o pecado do mundo. E esse Cordeiro de Deus que João Batista apontou, ele disse na sua morte, tetelestai, ou seja, está consumado. Hoje você não precisa mais fazer sacrifício nenhum. Quando você quer trazer sacrifício para o culto da atualidade, você está dizendo que o sacrifício de Cristo não foi o suficiente, não foi o bastante, não foi necessário. Quando você traz sacrifício para o culto da atualidade, você está invalidando a morte de Cristo na cruz. Não precisamos mais de sacrifícios, porque Cristo já morreu, Cristo já se sacrificou por nós, Cristo já doou a sua vida, deu a sua vida em prol de cada um de nós. Mais um ponto:
Quando você olha para o culto de hoje, vemos aqui que no Antigo Testamento o culto era cheio de utensílios. Bacia de bronze, castiçais, tinha a Arca da Aliança. Dentro da Arca da Aliança tinha o cajado de Arão que floresceu, tinha as tábuas da aliança, utensílios de ouro, sacrifícios, tudo ali era material, era palpável. Querido, nós também não precisamos mais de utensílios. Nós não precisamos mais daquelas coisas, de utensílios. Por quê? Porque tudo aquilo ilustrava coisas espirituais e futuras. Tudo aquilo apontava para Cristo, apontava para a graça, apontava para o Novo Testamento, apontava para a graça de Deus, para o seu favor imerecido, por seu imenso amor, apontava para o sacrifício de Cristo, apontava para coisas celestiais, apontava para coisas eternas. Todo o material representava o espiritual que nós temos acesso hoje, à luz da palavra de Deus pregado por Jesus e por seus apóstolos. Nós não precisamos mais de incenso, arca da aliança, cajado de Arão, tábuas da aliança. Nós não precisamos mais da arca da aliança, não precisamos mais de nada disso. Mas o que é que está acontecendo? Os pastores estão trazendo de novo esses utensílios. Os falsos pastores da atualidade estão trazendo, estão ensinando as pessoas que ela precisa de algo material para pautar, para alicerçar a sua fé. E não precisa, querido. Você não precisa crer pelo aquilo que você vê. Você apenas precisa crer pela fé. Bem-aventurado aqueles que não viram e creram. Eu já vi livros de falsos pastores dizendo que não deve trazer sim alguma coisa para a igreja ter fé. Quando ela olhar para aquilo, ela vai alicerçar a sua fé, ela vai agir a sua fé por meio daquilo. Não, querido. Você precisa crer sem ver. Quem aqui crê que Cristo morreu na cruz? Levanta a mão. Como é que você crê se você não viu? Pela fé. Se eu perguntar aqui, quem crê que existe uma cidade de ouro preparada no céu para aqueles que serão salvos? Todo mundo vai levantar a mão. Mas como é que você crê se você não está vendo? Você crê pela fé. Você não precisa de outra coisa, querido, além de fé. Você só precisa crer. Mas existe algo hoje em dia, ainda falando aqui sobre a questão dos utensílios. Os pastores de hoje estão trazendo utensílios, porém os utensílios trazidos hoje para dentro das igrejas não tem base nem no Antigo Testamento. Por exemplo, nem no Antigo Testamento tem base. Cimento ungido, eu listei alguns. Você viu no Antigo Testamento cimento ungido? Você viu a vassoura ungida no Antigo Testamento? Nem no Antigo tem. Lâmpada ungida, chave de ouro, sal grosso, arruda. Nem no Antigo Testamento isso tem base, querido. Um dia, querido, eu recebi um saco de din-din cheio de suco de uva. Sabe para quê? Para levar para casa e passar nos umbrais da minha porta. Eu levei para casa um negócio desse. E o pastor disse para mim que ali era simbolizando o sangue de Cristo, que se eu passasse, o devorador não ia passar pela minha casa. Meu irmão, sabe o que é isso? A gente está rindo aqui, mas é algo de entristecer. Porque aquele sangue do Antigo Testamento que Deus mandou o povo, o sangue do Cordeiro que Deus mandou o povo passar nos umbrais da porta, apontava para Cristo. Todo sacrifício, todo utensílio, toda ordenança de Deus na lei aponta para Cristo. Meu irmão, por favor, não seja enganado. O povo de Deus perece porque lhe falta o conhecimento. Em outras palavras, o povo de Deus perece porque não lê Bíblia. Porque se o povo lesse Bíblia, não era enganado por esses hereges e não invalidaria o sacrifício precioso de Cristo na cruz do Calvário em prol de nós. Você não precisa de utensílio, você não precisa de sacrifício. Não! Tudo aquilo já foi cumprido em Cristo há 2000 anos atrás. Não precisa mais, amados. Irmão Auricélio, mas o que é que eu preciso hoje fazer no momento de culto para adorar a Deus?
O que é que compõe? Eu posso rodopiar dentro da igreja para a glória de Deus? Eu posso pular, quebrar a cadeira, correr, suar, sapatear para a glória de Deus? Eu posso? Irmãos, vamos olhar para a Bíblia e vamos ver se essas coisas que as pessoas estão fazendo hoje têm base. Numa breve pesquisa que eu fiz, eu listei 5 coisas, 5 coisas que a igreja observava, a igreja primitiva observava no Novo Testamento, há 2000 anos atrás, depois da morte de Cristo, depois que a lei foi cumprida, depois que Cristo disse está consumado. 5 coisas que a igreja observava são elas: Santa Ceia. A igreja observava a Santa Ceia. A igreja observava as orações, canções, hinos, pregações, que é o ensino da palavra, e ofertas voluntárias, ofertas de amor. Quero frisar isso, ofertas de amor, voluntárias. E eu quero falar sobre cada uma delas neste momento da pregação. Primeiro, Santa Ceia. Abra comigo em 1 Coríntios capítulo 11. Primeira Coríntios capítulo de número 11, quando a igreja se juntava, o que é que eles observavam? Verso de número 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Irmãos, aqui o apóstolo Paulo, no capítulo 11, desde o verso 17 até o último verso, que é o verso de número 34, o apóstolo Paulo está instruindo a igreja a maneira correta de fazer, de observar a Santa Ceia. E a Santa Ceia, ele é um maravilhoso momento, querido, onde nós fazemos memória do que Cristo fez por nós na cruz, até que Ele volte, até que Ele venha. Não deve ser a ceia não deve ser observada de qualquer maneira. Hoje em dia você vê em certas igrejas que as pessoas tomam a Santa Ceia como se fosse um lanche. Qualquer um toma. Como é que está a tua vida? Não importa. Pode vir tomar. Não importa a tua religião, não importa como está a tua vida diante de Deus, só vem e toma. Como se fosse um mero lanche. E quando eles fazem isso, eles deixam de fazer o que Paulo fez. É o que nós fazemos todo mês. Dizer para a igreja a forma correta. Querida, a Santa Ceia é um momento de reflexão de como está a nossa vida cristã. A Santa Ceia é um momento onde você vai se observar, você vai olhar para dentro de si. No verso 28, Paulo diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. É um momento, querido, para a gente se examinar. A Santa Ceia compunha o culto? Sim, a Santa Ceia compõe o culto a Deus. Quando a igreja se junta, ela pode observar a Santa Ceia. Mauricélio é toda semana, é todo mês, é todo ano. De quanto tempo que a gente deve observar a Santa Ceia? A Bíblia não relata. A igreja primitiva, eles observavam todo domingo. Nós hoje aqui observamos de mês em mês. Alguns lugares é de ano em ano. Cristo não disse o período que a gente deve observar, mas disse que deveria ser observado em memória dele. Quando Cristo disse, verso 26, porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. É toda vez que a gente comer e beber em memória dele, em memória do sacrifício dele. Queridos, a Santa Ceia é um momento de arrependimento. Paulo diz que quem toma da ceia indignamente come e bebe para a sua própria condenação. E a igreja primitiva observava isso no momento de culto. Então, primeiro ponto, devemos observar a Santa Ceia? Sim, porém não de qualquer maneira, não de qualquer jeito, analisando nosso coração, como está diante de Deus, analisando a nossa vida, fazendo memória do sacrifício de Cristo. Não é qualquer um que pode tomar, você tem que ser crente. Lembra que quem é que pode cultuar? Nós vimos agora há pouco. Aqueles que foram libertos por Cristo.
Aqueles que tiveram libertação, aqueles que creem em Jesus como seu Senhor e Salvador. Não é qualquer um que pode tomar, querido. É aqueles que creem em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Esses sim podem observar a ceia. Segundo ponto, o que é que a igreja observava? Orações. Nós vemos em 1 Coríntios, capítulo de número 14, Paulo dando ali a ordem de culto, orações. Tessalonicenses também, orações, orai sem cessar. Nós devemos fazer orações, deprecações por todos, né? A igreja se juntava, ela orava. Em Atos, quando Pedro foi preso, a igreja clamou por Pedro, que estava cativo. A igreja orava. Porém, querido, a oração não deve ser feita de qualquer jeito. Nossa oração deve ser feita ao Pai. Cristo nos ensina a orar dizendo: Pai Santo que está nos céus. A oração não deve ser feita a Maria, nunca, jamais. Existe uma oração que diz assim, falando para Maria: rogai por nós agora e na hora de nossa morte, amém. Querido, se você for rogar por Maria, primeiro que ela não vai te atender. Segundo, se você for rogar por Maria na hora da morte, pior, que você vai para o inferno. Maria não tem poder para salvar. A oração deve ser feita só e unicamente ao Pai. A oração deve ser feita em nome de Jesus. A oração feita em nome de Jesus quer dizer que a oração deve ser feita de acordo com a vontade de Jesus. Tem gente que pensa assim: a oração é em nome de Jesus. Quando Jesus disse assim: tudo que pedis em meu nome será feito, então é só pedir um carro 0 km em nome de Jesus que eu vou receber. É só pedir dinheiro em nome de Jesus que eu vou ficar rico. Não, querido. Oração em nome de Jesus é orar de acordo com a vontade de Jesus. Se eu saio daqui, é como se fosse uma procuração. Já expliquei isso aqui uma vez. Se eu saio daqui para resolver alguma coisa em nome do pastor Jardel, o pastor Jardel me dá uma procuração e eu vou lá para resolver as minhas coisas? Não. Eu vou lá para resolver as coisas que ele me pediu por meio de uma procuração. Quem está indo lá é o pastor Jardel, por meio de uma procuração. Olha, eu vim resolver isso daqui em nome do pastor Jardel. Orar em nome de Jesus é orar de acordo com a vontade de Jesus. E a vontade de Jesus qual é? Que a gente seja mais santo, que a gente ame uns aos outros, que a gente seja humilde, que a gente ame ao Pai sobre todas as coisas, o nosso próximo como a nós mesmos. Qual é a vontade de Jesus? A vontade de Jesus é santa, perfeita, agradável. A oração deve ser em nome de Jesus, de acordo com a vontade de Deus. Outra coisa, Tiago vai dizer que a nossa oração não deve ser egoísta. O que é uma oração egoísta? É uma oração que vai alimentar o eu. Quando eu peço só por mim, quando eu peço só para mim, quando eu peço visando a minha satisfação pessoal. Lá em Tiago vai dizer que se alguém pede alguma coisa de forma egoísta, essa pessoa, vocês pedem para gastar com os vossos prazeres, com os vossos deleites. A oração não deve ser egoísta. Nós devemos orar pelos nossos governantes, devemos orar pelos nossos familiares e orar por nós mesmos também, só que não só por nós mesmos. Outra coisa, a oração não deve ser uma oração hipócrita. O que é uma oração hipócrita? Jesus vai dizer em Mateus capítulo 5, no Sermão do Monte, não deve ser aquela oração que os fariseus faziam no meio da praça para se mostrar, de pé ali para todo mundo ver, com suas franjas alongadas, com suas roupas. Cristo diz: ora você mesmo em secreto com o Pai. É claro que Ele não está ali proibindo orar numa praça, não está proibindo orar em pé. Ele está dizendo: você pode até orar em pé, mas que não seja para se mostrar, para demonstrar uma santidade farisaica e hipócrita. Existe uma igreja chamada CCB, Congregação Cristã do Brasil, que eles dizem que nós somos hipócritas e fariseus porque nós oramos de pé. Porque ele diz que todo homem e mulher nessa terra tem que orar só e unicamente de joelhos. Querido, não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que a tua oração seja sincera e boa diante de Deus. Uma oração santa, sem hipocrisia. Ele não está proibindo orar em pé. Irmão do céu, o que mais que acontecia no culto, no momento de culto? Pregações. Paulo pregou, Pedro pregou, os apóstolos pregaram. Se você abrir comigo em Atos capítulo de número 6,
quando os apóstolos vão escolher ali os diáconos, o que é que acontecia no culto? Atos capítulo 6, a partir do verso 1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Verso 4. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Olha a importância da palavra, meu irmão. Os discípulos, de maneira alguma, não convém que a gente vá servir às mesas e largue o ministério da palavra e da oração. Querido, isso aqui é primazia no ministério. Tem que ter pregação da palavra. É obrigatório que no momento de culto, não só no Antigo Testamento, mas também no Novo Testamento, tem alguém para ensinar a palavra de Deus, para ensinar a vontade de Deus. Isso aqui é importantíssimo. Mas o que é que nós estamos vendo hoje? As pessoas têm desprezado a palavra e colocado louvor e mais louvor. Eu já fui num culto onde todo mundo louva, e o momento para a palavra é 10 ou 15 minutos no final. Queridos, a importância da pregação da palavra no culto é primordial, é essencial, é importantíssimo. Por quê? Porque Oséias 4,6 diz que pela falta do conhecimento o povo de Deus perece. Como eu já falei aqui nessa mesma mensagem, por falta de conhecimento, as pessoas estão deixando até o vale transporte e indo para casa a pé de alguns cursos, porque não conhece. Ouvem as heresias, diz que aquilo é verdade, porque aquele lá que está em cima está pregando, é um homem de Deus, e segue o ensinamento dele. Doutrinas mentirosas e hereges, porque não tem a pregação da palavra. Querido, deixa eu te dizer, o culto onde não há doutrina não é um verdadeiro culto a Deus. Por quê? Como que eu vou dizer que adorar o Deus verdadeiro? Vou já falar sobre isso, vou falar sobre adorar em espírito e em verdade. Como é que eu vou dizer que eu adoro um Deus verdadeiro se eu não conheço verdadeiramente a Deus através de sua palavra? As pessoas hoje acham que Deus é um Deus que dá presentes. Deus hoje é um Deus distorcido, é um Deus que é estranho às Escrituras. Em outras palavras, o que Paulo diz, estão pregando um outro Jesus. Estão mostrando para as pessoas um Deus que não é o Deus da Bíblia. Estão mentindo para as pessoas, com a Bíblia aberta sim, porém com versículos isolados. As pessoas não estão sendo instruídas. Eu só posso adorar um Deus que eu conheço. Logo é necessário aprender de Deus para que eu possa adorar da forma correta. Mauro Célio, o que é que mais que tinha no culto da igreja primitiva? O que mais eles observavam? Canções, louvores, hinos. Abre comigo em Efésios capítulo 5, um pouquinho mais para frente. Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios. Abre comigo no capítulo de número 5, nos versos de número 19 e 20. Diz assim a palavra do Senhor: falando entre vós em salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja, querido, do primeiro século, cantava, louvava, salmodiava, engrandecia ao Senhor com seus cânticos, com seus louvores. Mas não era qualquer louvor. Era um louvor que louvava. E louvava a pessoa certa, louvava a Deus.
Quando você olha para as canções cantadas pela cristandade atual, você ouve a letra e compara com a Bíblia, você vai ver que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Os louvores de hoje são louvores triunfalistas. São louvores onde o homem é adorado. Lembra do que eu falei no começo? O culto deve ser teocêntrico, ter Deus no centro. Mas não, hoje o culto é teocêntrico, tem o Deus, tem o homem no centro. Os louvores de hoje não são louvores, são músicas que são alheias à palavra de Deus, que dizem que agora é só vitória. Querido, o crente vai passar por tribulação. Está surgindo aí um novo vencedor. É um triunfalismo puro, que você vai ser rico, que você vai ser vitorioso, que você vai ser próspero. Mentira. Não é isso que a Bíblia ensina. Paulo diz em Efésios capítulo 5, verso 19, cânticos espirituais, cânticos inspirados pelo Espírito, cânticos onde a verdade é proclamada, onde a verdade é cantada. Você não ouve mais, queridos, os louvores que falam do arrebatamento da igreja, simplesmente não ouve. Você simplesmente não ouve mais canções que falam da cidade santa, que falem da vida eterna, que falem do evangelho, que falem do sacrifício dele na cruz. Você praticamente não ouve mais. A igreja observava, querido, o louvor. Só que esse louvor que a igreja primitiva observava, ele tinha um sentido vertical e não horizontal. Vertical como assim? Que louva a Deus, que você está louvando diante de Deus, a tua adoração sobe e louva ao Senhor. E não horizontal, ou seja, é daqui para o homem. Os louvores que eram observados, que eles cultuavam a Deus. O dom de criar canções nunca deve ser usado para gerar lucros financeiros, mas somente para louvar a Deus. Ah, irmão Auricélio, tal igreja quer chamar o fulano de tal para cantar, querido, dá 80 mil reais. Ah, eu vou ligar para o cantor fulano de tal para ele vir para o meu evento. É 150 mil reais. Eles fazem músicas para ganhar dinheiro. A música feita hoje pelos cantores gospels não tem outra função a não ser lucrar. A obra de Deus não é uma fonte de lucro. Irmão Lucélio, o que mais que a igreja observava? Ofertas de amor. Abre comigo em 2 Coríntios capítulo 9, verso 7. Volta um pouco. 2 Coríntios capítulo de número 9, no verso de número 7. Diz assim a palavra do Senhor: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Irmãos, a igreja, quando se reunia, eles tinham um costume de trazer oferta. A gente vê ali em Atos o povo com o coração desprendido para ofertar, com amor e com alegria. O verso que nós acabamos de ler, quero ter bastante cuidado ao falar essa parte, para que tudo ocorra bem, porque tem pessoas que ouvem, entendem errado, levam às vezes um ministério onde não se pede oferta, onde se tem cuidado com esta parte, deve ser falado com calma, porque alguns entendem errado. E não é o meu propósito que você entenda errado. Quero que você entenda correto, você que vai ouvir no YouTube também. Primeiro, as ofertas não devem ser uma questão pesada sobre a qual o crente deve resmungar, mas devem ser ofertadas com amor e alegria, como manda o Senhor. Querido, no momento da oferta, não existe momento da oferta, não que a igreja parava o culto para ofertar, mas o momento que você oferta, ou quando você chega, ou quando você sai, não precisa ter um momento de parar de se trazer oferta. A qualquer momento você pode ofertar, não precisa ser para ninguém ver, mas que não seja com pesar no coração, que não seja com tristeza, que não seja com constrangimento. Hoje em dia as pessoas são
qual palavra eu deveria usar, são constrangidas a ofertar, a dar dízimos, nos quais não existe a obrigatoriedade da nova aliança de se dar dízimos. Nós vemos em todo o Novo Testamento que a oferta do crente para com Deus deve ser com desprendimento, com amor, com alegria, com volição, não com pesar, não com murmurações, não que venha levar o crente a murmurar, a resmungar. Os donativos arrecadados pela congregação devem convergir em ajuda aos necessitados e suprir as necessidades da própria congregação. Nós vemos lá em Atos que não existia no meio daquela igreja necessitados, porque tudo que era trazido aos pés dos apóstolos era investidos em prol da própria igreja, em prol dos irmãos necessitados. Queridos, ofertas voluntárias devem ser o único meio para financiamento da obra de Deus. Nós não temos, a Bíblia não nos dá autorização para promover bingos. A Bíblia não nos dá direito, não nos autoriza a fazer rifas, shows, onde as pessoas venham pagar ingresso para ver um cantor ou um pregador. Mas o único meio deve ser somente por meio de ofertas. A Bíblia não nos autoriza um outro meio a não ser ofertas para investir na obra de Deus. A obra de Deus não é uma fonte de lucro. Repito, toda oferta dada deve convergir em prol da própria igreja. Eu quero concluir aqui dizendo que a igreja observava a Santa Ceia, orações, canções, pregação, que é o ensino da palavra, e ofertas voluntárias. E somente isso a Bíblia nos autoriza hoje, na Nova Aliança, no Novo Testamento, a gente observar como igreja. Santa Ceia, ofertas voluntárias, canções, orações, pregação da palavra. Não tem nada mais além disso, querido. Somente essas coisas, somente isso. E João capítulo 4, já para concluir, aqui no verso de número 20, a mulher samaritana pergunta a Jesus: nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Verso 24: Deus é espírito, e importa que os que o adoram, o adorem em espírito e em verdade. A pergunta da mulher samaritana foi: Senhor, onde que nós devemos adorar? Qual é o local de culto? Qual é o local correto? Você vê que a resposta de Jesus, na resposta de Jesus, ele não se preocupa com o local. Cristo se preocupa com a qualidade da adoração. Mulher, a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai, nem em Samaria, nem em Jerusalém, nem no Brasil, mas em todo lugar, porque o que importa ao Pai é que a adoração seja feita em espírito e em verdade. Queridos, a verdadeira adoração vem daqueles que foram salvos pela fé no Senhor Jesus Cristo e receberam o Espírito Santo. Isso é adorar em espírito. Adorar em espírito quer dizer também que a nossa adoração vai além do material, ou seja, não se limita a templos feitos por mãos de homens. Adorar em espírito diz que a nossa adoração não precisa ser necessariamente aqui, mas onde você esteja. Adorar em espírito é adorar lá na fila do banco. Adorar em espírito é adorar dentro da tua casa. Adorar em espírito é adorar lá no colégio, na faculdade, no trabalho, na vizinhança. Isso é adorar em espírito.
O Espírito de Deus não se limita a templos feitos por mãos de homens. O Espírito de Deus, ele é livre. Se você adora em espírito, você adora aqui dentro e também lá fora. Isso é adorar em espírito. E Mauricélio, o que é adorar em verdade? Adorar em verdade significa que a nossa adoração deve ser de acordo com o que Deus revelou sobre si mesmo nas Escrituras. Para que a nossa adoração seja verdadeira, ele não pode ultrapassar o que foi autorizado na Bíblia. Queridos, como que eu posso dizer que eu adoro em verdade se eu não conheço o Deus da verdade? Eu não posso dizer que eu estou dentro de um culto e estou correndo e suando, como a gente vê, falando em línguas, rodopiando, gritando. Isso não é uma adoração em verdade. Por quê? Porque na palavra da verdade não diz que isso compõe um verdadeiro culto a Deus. Se você faz um culto dizendo que é para Deus e naquele culto só tem momento de louvor, isso não é adorar em verdade. Porque a Bíblia não diz que tem só louvor no culto. Tem louvor, tem oração, tem pregação, tem santa ceia. 1 Coríntios capítulo 14 diz que o culto a Deus deve ser com ordem e decência. Tem que ter palavra, tem que ter oração, tem que ter louvor. Tudo na sua medida. Isso é adorar em verdade. Adorar em verdade é adorar de acordo com o que Cristo revelou na sua palavra. A gente vê os filhos de Arão no Antigo Testamento levando fogo estranho para dentro do templo. O que é que aconteceu? Deus matou os dois. Porque Deus disse que o fogo tem que ser de um jeito, eles levaram de outro. A gente vê também no Antigo Testamento Deus matando uma pessoa porque tocou na arca, que ele disse que só os levitas poderiam tocar. Isso é adorar em verdade, é adorar de acordo com o que Deus determinou em sua palavra. Adoração em verdade é de acordo com o que Deus revelou.